Certo, vamos lá, para a gente relembrar, tá? A gente está tratando essa disciplina rede de computadores. A gente vai tratar hoje sobre os modelos de referência, né? Onde a gente parou no nosso assunto. Tá? Na nossa segunda unidade, tá? A gente vai tratar toda a nossa segunda unidade hoje, a gente avança mais devagar na parte 3 e na parte 4, certo? Para a gente relembrar, para a gente entender para que se criou, né, essa ideia de modelo de referência, vamos lembrar que na concepção, né, da ideia, na ideia de rede de computadores, a gente tem uma linguagem que precisa passar por um meio para que de fato exista a comunicação, para que de fato se estabeleça a comunicação e não somente envio de sinal, né? Não é somente eu estar enviando um sinal eletrônico, seja ele por um meio guiado por meio não guiado, seja ele cabeado ou sem fio, mas sim estabelecer comunicação. E para estabelecer comunicação, a linguagem, o código, ele tem que ser compatível, certo? E aí, na concepção dessa ideia, né, dessa criação dessa linguagem, surgiu o que nós chamamos de protocolos, que eu já falei para vocês, né? Que é o conjunto de regras e normas que vão reger, que vai dizer como é que vai ser feita, como vai ser estabelecida a comunicação entre os dispositivos, né, dentro das redes de computadores. Aí, dentro disso, né, para relembrar o que a gente falou aí, nós temos os protocolos que são abertos, olha como eu sou artista, protocolos abertos, e os específicos, tá? Não são os fechados, são os específicos. Então, quando se criou, né, a ideia das redes, cada fabricante criava a sua solução, né, o seu equipamento, e juntamente com isso criava o protocolo, né, a maneira como ele ia se comunicar, a maneira como que ia existir, né, como ser estabelecida a conversação. Então, a gente acabava ficando refém de determinadas soluções para a utilização, né, na criação ou na estrutura que a gente fosse utilizar da nossa rede de computador. Então, cada fabricante, né, com os fabricantes mais famosos, né, hoje como a Cisco, por exemplo, né, criava o seu equipamento e juntamente com ele criava o seu protocolo, né? Então ele fazia, além do equipamento, protocolo de comunicação. É bem difícil escrever aqui, ó. Protocolo de comunicação. E aí, quando a gente fosse utilizar uma outra solução, né, qualquer, eu queria utilizar uma outra solução, se eu quisesse utilizar, por exemplo, a Tricom, a Tricom também fazia seu protocolo de comunicação, né? É um M, tá? E aí eu não tinha o que a gente chama de interoperabilidade, que é a possibilidade desses dispositivos interagirem entre si, conversarem entre si. Eu não tinha essa comunicação. Para isso, eu tinha que ter uma espécie de tradutor. Alguém tinha que vir e fazer essa minha tradução. Então tinha que ver alguém que era um outro protocolo, ou na verdade era um outro equipamento, tinha que ter outro equipamento para fazer a tradução para que existisse de fato comunicação entre esses dispositivos aqui. Diferentes fabricantes, com diferentes protocolos de comunicação. Na época, pensou-se que, ora, isso aqui está fazendo com que o cliente, né, aquele que se utiliza da solução, fique refém e atrasa a evolução das redes. Então surgiu um modelo criou-se, pensou-se em criar, na verdade, um modelo de referência. A ideia era o que, olha, eu vou criar um padrão que cada fabricante que quiser, não é obrigado, mas que quiser, ele pode aderir a esse modelo. Que são os protocolos que a gente vai chamar de protocolos abertos, né? E cada fabricante que quiser vai seguir esse padrão e aí ele consegue, independente de ser mesmo fabricante ou da época, ser compatível com o outro, tá?
eu usei o exemplo aqui, tá, dos protocolos específicos aqui, falando de equipamentos de interconexão, né? Switches ou roteadores Cisco, switches e roteadores Cisco, mas isso vale para tudo, né? Para servidores na época, para sistemas de utilização. Então era tudo era muito específico, digamos assim. Então era tudo muito limitado. Então, além de ficar refém, tinha um problema seríssimo de compatibilidade, né? De sistemas, de utilização e tudo mais. E aí criou-se essa ideia aqui dos modelos. Então, os programas hoje, né? Os sistemas, os equipamentos de interconexão, os servidores, todos os ativos que são utilizados na rede, todos os softwares que são utilizados na rede, hoje eles são concebidos baseados em um modelo, em alguns modelos de referência, tá? O primeiro modelo de referência foi o modelo de referência OSI, tá? Que é Open System Interconnection, Sistema de Interconexão Aberto, tá? Esse modelo ele tem 7 camadas, tá bom? Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A gente vai estudar cada um deles, tá? E aí, a partir daí, as empresas começaram a adotar os protocolos abertos. Então, ele criava o equipamento e seguia esse padrão aqui, olha, para conceber a maneira de comunicação, para conceber ou dizer como é que ia funcionar, né, a conversação entre os equipamentos ou entre os dispositivos, certo? E né, estão visualizando meu slide aí já? Sim, sim, eu tô. Beleza, vamos lá. Vou apagar aqui da minha lousa. Beleza. E aí a gente vai tratar, né, do modelo de referência OSI, que eu acabei de falar para vocês, né, e de um outro que foi criado um pouco depois, com um objetivo mais prático, né, mais técnico no sentido de aplicação, né, que é uma arquitetura TCP/IP, e posterior um outro modelo, né, que também é conhecido como modelo de 5 camadas ou pilha de protocolos TCP/IP, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente relembrar aí ou entender, né, agora de forma escrita, então, os protocolos vão dizer como vai ser feita a comunicação, né? São as regras que vão ser seguidas para que exista a conversação. Existem diversos protocolos, uma quantidade muito grande de protocolos que são criados, que já são utilizados e são criados até hoje para cada serviço específico, tá? Não é o foco nosso aqui da disciplina, que é uma disciplina introdutória, tratar especificamente de cada protocolo, né? Aí tu pode te perguntar, professor, para que eu preciso saber cada protocolo desse? Porque alguns a gente vai trabalhar baseado na sua maneira de funcionamento. Mais do que isso, algumas configurações precisam ser feitas baseadas na maneira de funcionamento do protocolo. Então, tem portas TCP/IP, tem números que precisam ser levados em consideração, tem maneiras de funcionamento, limite de velocidade, tem serviços que convivem melhor com alguns protocolos e não convivem melhor com outros, e a gente, no fim das contas, vai fazer esse tipo de utilização, tá?
Então, o pessoal de rede mais à frente, né, em outras disciplinas verão esses protocolos específicos, né? O pessoal de ciência, a ideia é mais introdutória mesmo, tá? E o conjunto de protocolos usados em comunicação é chamado, como eu falei, de pilha de protocolos, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro modelo foi o modelo OSI, né, que é Open System Interconnection, perdão, que é da ISO, que é uma entidade padronizadora não só voltada para redes de computadores, né, mas para várias questões, né, relacionadas a normas, a normatização aí. Então, ele se baseou, né, pegou esse modelo de referência que era a ideia o quê? Eu vou pegar um protocolo e vou dividir em várias camadas, né, camadas que vão definir. Cada camada vai estar definida, na verdade, maneiras de funcionamento ou funções específicas, né? Baseadas em partes que precisam ser configuradas, ou que precisam ser programadas, ou que precisam ser concebidas dentro de cada um desses protocolos, tá? Vamos lá. A ideia era fazer, né, como a gente já falou aqui antes, 7 camadas. Então, o modelo OSI tem 7 camadas. Foi a ideia que os desenvolvedores, né, do modelo acharam como sendo suficiente. Os outros modelos são com quantidade diferente, mas cada um tentou trazer, né, para sua ideia inicial, uma ideia mais prática, outra ideia mais teórica. O modelo OSI é utilizado ainda até hoje, tá? Principalmente para a questão de estudo, principalmente por nós acadêmicos aí. Então, a ideia básica, né, para construir um protocolo. Então, primeiro, cada camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de abstração, tá? Entenda a abstração aqui como, como sendo separação, como sendo esconder, como ficar de abstrato, digamos assim. Tá? Então, eu tenho uma camada aqui. Essa minha camada, digamos que seja a primeira camada, camada 1, camada mais baixa. Essa camada implementa alguns serviços, né? Então, essa primeira camada eu vou tratar de sinais. O que são sinais? São questões elétricas que vão ser enviadas. Tem eletricidade nisso? Tem. Tem tensão nisso? Beleza, então é nessa camada. Tem envio de sinal binário? Tem, então é nessa camada. Tem envio de pacote? Opa, não tem. Então aí eu vou criar outra camada, tá? Então eu começo a criar outra camada quando existe a possibilidade ou existe a necessidade de criar um grau de abstração, né? Uma separação entre os serviços distintos. É como se eu pegasse uma parte mais física, digamos assim, né? E separasse de uma parte mais lógica, né? Só que eu estou falando disso a grosso modo, só para te entender aí como se fosse a diferença, tá bom? Esse é o primeiro princípio básico para a criação. O segundo é cada camada deve executar uma função bem definida, tá? Que é um princípio que é muito importante, mas aqui no modelo de referência OSI, ele, nas camadas superiores, né, que é a camada de sessão e apresentação principalmente, não ficou muito claro, né? As camadas, apesar de terem os seus protocolos em cada camada específica, né, e as funções, alguns serviços acabam se misturando. Alguns protocolos eles ficam pegando uma parte de outra camada, tá bom? A função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de protocolos padronizados de forma internacional. Então, eu vou seguir um padrão que já é internacional, né? Então, é uma entidade padronizadora das várias que existem para poder seguir esse meu protocolo aí. Os limites de camada devem ser escondidos. Deixa eu tentar tirar esse negócio daqui. Sim. Para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces, né, não encher, digamos assim, ou não deixar muito robusta cada uma dessas camadas. O número de camadas deve ser grande o bastante para que funções distintas não precisem desnecessariamente ser colocadas na mesma camada e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de controlar, né? Então a ideia é que fosse perfeita em quantidade de camadas e em tamanho, vamos dizer assim, cada uma dessas camadas, né? Quantidade de instruções ou de informação que cada uma dessas camadas vai ter para que o desenvolvedor pudesse criar o seu protocolo, tá? Esse aqui é o modelo, tá, de referência. A gente vai conhecer agora essas camadas que vocês vão ver aí pelo resto da vida de vocês nas duas profissões, tá? Porque no fim das contas aí o profissional de rede ele vai estar trabalhando direto, não independente
do segmento que ele for escolher, seja segurança, seja infraestrutura, seja gerenciamento, seja gestão, seja qual for, ele vai ter que conhecer de forma profunda essas camadas, e é claro que o desenvolvedor, o programador, o analista de ciência da computação, ele vai precisar conhecer o funcionamento da rede para que ele possa não só desenvolver, mas também controlar os sistemas, né? Prever também mau funcionamento, entre outras coisas aí. Então, olha lá, vamos entender aqui as camadas, tá? Aqui nesse desenho, né, nessa imagem, aqui tem uma numeração que vai de 1 a 7, sendo 1 o nível mais baixo e o 7 o nível mais alto, mas isso não é padrão, tá? Vocês podem encontrar em outras bibliografias, né, com outros autores ou em outros sites, a camada de aplicação como sendo a primeira, tá bom? O que a gente sabe é que o nível físico, né, ou a camada física é o nível mais baixo, né, o nível mais físico, propriamente dito, e a camada de aplicação é o nível mais alto, é o nível de interação com o usuário, tá? As camadas são essas aqui. Primeira, camada física, camada de enlace, também chamada de camada de enlace de dados. Camada 3, camada de rede. Camada 4, camada de transporte. Camada de sessão, camada 5. Camada 6, camada de apresentação. E camada 7, camada de aplicação, que é a camada que tem interação diretamente com o usuário. E essa aqui, é claro, a camada de nível mais baixo, que tem mais interação com o meio físico, né? Nesse caso aí eu falo de meio físico, o próprio dispositivo, né? De interconexão, o computador. E as questões de sinalização, tá? Os sinais. Vamos lá, a gente tem um conceito que a gente tem que entender aqui, que é de encapsulamento, tá? Eu pego o meu protocolo, vou botar aqui para a imagem, eu pego o meu protocolo, deixa eu ir lá e eu vou dividir ele em 7 partes aqui. Digamos, tá? Eu vou construir um protocolo. Para que o protocolo? Esse protocolo é para uma comunicação entre uma impressora matricial e um sistema de comunicação de loja, alguma coisa assim. Como é que eu vou fazer esse protocolo? Eu vou dividir em 7 partes, que são essas aqui. Eu vou pegar a parte física, né? Que eu já sei quais são os itens da parte física, e vou começar a conceber. Quando eu acabar de fazer isso, eu vou para a parte de enlace, que vai tratar dos outros itens que a gente vai entender daqui a pouquinho. E assim eu vou fazendo, né? Até eu terminar a concepção desse meu protocolo, dividido nessas camadas, tá? Mas para que isso? Primeiro, para seguir um padrão, óbvio. E por que em camadas? Para organizar melhor essa concepção. Então, tenho de forma definida, né, o funcionamento de cada camada, ou as funções de cada camada, eu consigo organizar muito melhor. Como se eu pegasse uma tarefa, né, e dividisse em partes. Imagina que tu tem uma tarefa, uma missão, alguma coisa que precisa resolver, né, que seja ou a longo prazo, ou que seja complexo, alguma coisa, tu começa a dividir em partes, assim como tu pode fazer em equipes e tudo mais, né? Então, a gente trouxe isso para essa ideia de modelo de referência, para que isso fosse otimizada o serviço, né, o resultado, essa concepção desses protocolos. Vamos lá. Repara aqui, na imagem, que eu tenho uma ideia aqui, olha. Essa camada de aplicação, eu já falei, que tem interação com o usuário. Repara que ela está em azulzinho aqui, olha. Que é o dado de fato, são os dados que vão ser enviados de emissor para receptor, tá? Então, olha lá. Imagina que esse cara aqui, ó, do lado esquerdo é o emissor e esse cara aqui, ó, do lado direito é o receptor. Tá bom? Então, é claro que essa camada de aplicação aqui vai ter interação direta com alguém, com o usuário, que vai enviar alguma coisa, né? Que vai querer enviar alguma coisa. E desse lado direito aqui, essa camada de aplicação vai ter interação direto com um usuário que vai receber alguma coisa. Então, ele também vai ser o receptor. Ponto. Esse dado aqui, olha, esse usuário que teve uma interação, ele digamos que ele quer enviar alguma coisa, ele quer enviar uma imagem pela rede.
Então, digamos que ele pega uma imagem aqui, uma foto, e ele vai enviar pela rede para esse outro usuário. Então, ele pega esse emissor aqui, vai enviar uma foto para o receptor aqui nessa outra rede, tá bom? Essa foto, ela contém uma característica, né? Ela tem o formato JPEG, aí, temos essa foto. Então, ela vai enviar. Então, ela tem a característica da própria imagem. Mas, para enviar pela rede, né, ela vai precisar usar um protocolo de comunicação. E esse protocolo, ele segue as regras que nós acabamos de falar, né? Dividido em camadas. Não conhecemos as regras ainda, mas conhecemos as camadas. Tá bom? E aí, essa minha imagem, que é esse meu dado, ele vem trazendo para cá, olha, até chegar no meio de transmissão, no cabo ou no meio sem fio, ele vai começando a ganhar mais informação. Ele vai começando a ganhar características para envio. Por exemplo, eu venho aqui na camada de aplicação, eu tenho só o dado. Quando eu chego aqui na camada de apresentação, eu tenho algumas coisas que precisam ser agregadas, que precisam ser incluídas para que esse envio seja possível de ser feito. Então, aqui na camada de aplicação, olha, ele ganha informações da camada de apresentação. E aí ele vem aqui para baixo, tá? Aqui para baixo. Quando chega aqui na camada de seção, ele ganha mais informações da camada de seção. Ó. E ele vem aqui para baixo. Chega aqui na camada de transporte, ele começa a ganhar informações da camada de transporte. Assim ele vem descendo até chegar na camada física. Repara que aqui em cima eu tenho dado, tá bom? E ele vai descendo em cada camada e ganhando informações dessa camada. A gente vai chamando isso de encapsulamento, tá? Eu pego essas informações, deixo encapsulada e venho para outra camada. O que a gente tem que entender aí de importante, tá, em encapsulamento, é que as camadas elas não conseguem fazer leitura de camadas que não sejam elas mesmas. Ou seja, a camada de seção não consegue ler informações da camada de apresentação, nem de transporte, nem de rede, nem de enlace e nem física. E nem qualquer uma das outras camadas, né, de rede, por exemplo, fazer leitura de qualquer outra camada que não seja dela. É comum que, quando isso ocorra, digamos que a camada de seção receba informações da camada de apresentação, ela começa a descartar essas informações. Mas aqui criou-se a ideia de encapsulamento, que é o que, olha, eu não sei, chegou uma informação aqui, olha, na camada de seção, que é da camada de apresentação. Eu não sei o que é, eu não consigo entender, mas eu não vou descartar. Eu vou encapsular e vou jogar para a camada de baixo. Tá? Então, eu peguei, olha, a aplicação. No dado, se inseriu informações da camada de apresentação, desceu aqui para a camada de seção. Seção não sabe o que são informações da camada de apresentação, mas ela não vai descartar. Ela faz o quê? Encapsula, ela guarda e joga para a camada adjacente, a próxima camada mais inferior, né? A camada de baixo, a camada de transporte. A camada de transporte ela não sabe ler camada de seção nem camada de apresentação, mas ela joga fora? Não, ela encapsula e vai jogando para baixo, assim vai. Quando chega na camada física, tá? A camada física tem dados, né? Essa parte azulzinha aqui. Tem a parte verde, que são as informações da camada de apresentação, informações da camada de seção, informações da camada de transporte, informações da camada de rede, informações da camada de enlace e, é claro, as regras e informações da camada física. Só adicionar mais um usuário que entrou aqui. E o que, que tem aqui para a gente entender informações de camada física, né? Que é para a gente entender mais simples, né? Ah, eu tenho sinalização aqui, eu tenho questões elétricas, tenho tensões, linguagem binária, sinalização binária e tudo mais. Ah, então essa parte que eu envio. Então eu sigo as regras aqui da camada física e começo a enviar tudo isso aqui, olha. Que são os dados, é claro, o dado, na verdade, que foi enviado aqui, que é a foto, né? Como a gente usou no exemplo, e todas as informações dessas camadas aqui. Apresentação, seção, transporte, rede, enlace e, é claro, da camada física. E aí vem aqui, ó, e começa a passar, vai sendo enviado pela rede. Essa comunicação que eu te falei aqui, ó, que é entre as camadas adjacentes, imediatamente superior ou imediatamente inferior, nós vamos chamar de comunicação vertical, tá? Comunicação vertical, grava aí.
E aí eu começo a enviar pelo meu cabo ou pelo meu sem fio e vai chegar lá no receptor. Beleza. Chegou no receptor, lá ele vai também precisar desse protocolo para que ele consiga fazer essa tradução. Lembra? Tem que existir interoperabilidade. Eles têm que saber conversar, tem que falar a mesma linguagem, tem que falar o mesmo protocolo. Quando chegar lá, olha, o que eu tenho de informações aqui? A camada física vai ler, poxa, eu não sei ler apresentação, não sei ler sessão, não sei ler transporte, não sei ler rede, não sei ler enlace, mas físico eu sei ler. Então, ele vai pegar todas as informações da camada física que foi enviada daqui e vai começar a fazer a tradução. Ah, é sinal, é bit, eu vou começar a converter, tem tensão, tem frequência, vai começar a fazer essas conversões aí, certo? O que ele não sabe ler, que foi essas outras todas as camadas que eu falei para ti agorinha, ele não vai descartar, ele vai encapsular e jogar para cima na comunicação vertical, certo? Chegou aqui na camada de enlace, olha, não tem mais física, porque a física já foi traduzida, já foi lida, na verdade, aqui, né? E ele vai ler informações da camada de enlace, que está bem aqui. Aí ele lê o que tem, enquadramento, controle de fluxo, controle de erro, e começa a enviar. O que ele não consegue ler, ele joga para cima, e assim vai. Isso ainda é comunicação vertical. Essa tradução que eu acabei de falar, olha, para que eu inseri informações aqui da camada física, e aqui eu li. Aqui eu inseri informação da camada de enlace e aqui eu li. Aqui eu inseri informação da camada de rede e aqui eu li. Esse tipo de comunicação nós vamos chamar de comunicação horizontal, tá? Então, nessa conversação entre as camadas, em se tratando de encapsulamento, tá? Nós temos dois tipos de comunicação, que é a vertical, que são entre as camadas no mesmo usuário, digamos assim, né? Ou no emissor, ou no receptor, mesmo nó, que é diretamente entre as camadas imediatamente superior ou imediatamente inferior, né, nas camadas adjacentes. E eu tenho a comunicação que nós vamos chamar de vertical, horizontal, perdão, que é entre os dois nós, digamos assim, entre os dois usuários, emissor e receptor. Então, o cara aqui no receptor que vai ler o que no emissor é camada física vai ser a própria camada física. Então, enlace vai ser, quem vai ler vai ser o próprio enlace. Então, rede, quem vai ler vai ser o próprio rede. E assim vai até chegar à aplicação. Então, tudo que for inserido aqui, olha, vem para cá e vai sendo traduzido aqui, até chegar somente o dado. E, professor, eu preciso disso para fazer, de fato? Sim, eu preciso disso, tá? Isso é necessário e precisa ser feito. Por quê? Lembra que a ideia do modelo é separar as funções, organizar as funções. Imagina quanto seria difícil se tivesse todas as informações somente dentro de um molde, somente dentro de uma camada dessa. Ia ter que sair procurando, ia ficar muito mais difícil, né? Porque ele ia fazer leitura de todas as características, né? Que seriam necessárias aí para envio, né? Desses meus dados. Deu para entender aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo, Tudo professor. tranquilo. Beleza. Vamos avançar então aí. Qualquer dúvida, tá? Se quiser que eu repita e tal, vocês podem ficar à vontade aí que eu vou. Ok, ok. Ok. Vamos lá. Falamos de encapsulamento, né? Vamos ver aqui só agora isso de forma escrita. Então, encapsulamento de dados, né? Eu começo a inserir informações aí de cada uma dessas camadas até ser enviado e depois eu começo a ler as informações de cada uma dessas camadas, tá bom? É só uma outra, essa imagem aqui é uma outra maneira de escrever isso aqui que eu mostrei para vocês agora, tá bom? Aqui tá como letrinha, tá? Então eu tenho aqui, olha. Isso aqui é interessante a gente saber, tá? Pode. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. A gente chama de PDU, tá bom? Então tem o PDU da camada de aplicação, PDU da camada de apresentação e assim vai. Que é o PDU é o unidade de dados de protocolo.
seja, são as informações que eu tenho em cada uma dessas camadas. Então, eu vou enviar o dado aqui, aí o que eu inseri é o PDU de aplicação, aí aqui eu inseri PDU de aplicação e apresentação, aqui PDU de aplicação, apresentação e sessão, e assim eu vou até ter todos os PDUs, né? Que é de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Que é esse dado bem aqui, ó. Essa ideia bem aqui. Certo? Aí eu envio e aqui eu faço aquela comunicação horizontal que eu já falei para vocês. Então, o encapsulamento vai ocorrer, né, na transmissão de um dado. Cada camada recebe informações da camada imediatamente superior, acrescenta informações pela qual ela é responsável, né? Então, cada camada vai tratar somente das informações dessa camada. Passa os dados para a camada imediatamente inferior, que é essa aqui. Esse processo é chamado de encapsulamento, certo? Vamos lá entender as camadas de forma resumida aí, mas que é suficiente para a gente saber quais são as funções básicas aí de cada camada, tá bom? Então vamos começar do nível mais alto para o nível mais baixo, tá bom? Então tem algumas informações aqui, alguns termos, e aí caso vocês não conheçam, a gente vai tratando aí para vocês, tá bom? Então primeiro a gente tem a camada de aplicação, que é a camada, como eu já te falei, conhecida por fazer interface com o usuário. Então isso que tu está fazendo aí agora, por exemplo, visualizando isso aqui, os protocolos que se utilizam dessa visualização ou dessa interação que tu faz com a máquina de fato, tá? Provavelmente estarão aí na camada de aplicação. Faz a interface entre a pilha de protocolos e o aplicativo que pediu ou irá receber essa informação. Então, os softwares que se utilizam e tudo mais, né, vão fazer essa interação aí com a pilha de protocolos, através, é claro, da camada de aplicação. Exemplos, né, de alguns protocolos que são conhecidos. O HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de hipertexto, né, esse que a gente visualiza nas nossas páginas web, no Globo.com lá, né, aquele protocolo de texto, né, é o HTTP. Você deve ter visto, né, lá inicialmente, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Só um minutinho. Então, todos esses, né, desde a Faculdade de Fama ou qualquer outro, até YouTube, implementam, né, essa ideia do protocolo HTTP, que é o protocolo web. Tem uma versão, né, atualizada, mais utilizada do HTTP, que é o HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol Security, né, que voltado para a segurança, que seria mais um empecilho para invasões, né, para roubo de dados, entre outras coisas lá. Outro protocolo, né, o FTP, que é o File Transfer Protocol, um protocolo de transferência de arquivo, né? Esses downloads que a gente faz, né? Então, tu vai em algum site qualquer e baixa alguma coisa, né? Falando de forma usual, né? Se utiliza do protocolo FTP, que é de File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Mas não é só para isso, tá? Mas para envio também. Então, para a gente entender aí essa ideia, então, o que seria eu fazer um download, né? Um download é como se eu tivesse uma máquina próxima a mim, conectada, né, interconectada de alguma maneira, via cabo e tudo mais, e eu compartilhasse um determinado documento, um determinado arquivo. A diferença é que eu estou utilizando um protocolo, que aqui está usando, né, que é o FTP,
E aí, na hora que eu passo o acesso, que eu clico, né, falando de forma usual, eu começo automaticamente a fazer o download, tá? A gente, quando voltar às aulas práticas, a gente vai aprender a criar um FTP aí, para que, por exemplo, se eu quero compartilhar com uma pasta, por exemplo, com vocês na sala de aula, os nossos documentos, basta tu clicar no link e ele começa a copiar do meu computador pro teu, fazer o download, que chama, tá? Outro exemplo, tá? O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de utilização de e-mail, tá? De correio eletrônico. Camada mais inferior, né? A camada de apresentação, converte o formato de dado recebido pela camada de aplicação, a camada mais superior, em um formato comum a ser usado na transmissão de dados. Então, a gente já tem um tipo de tradução aqui, né? Para as camadas mais inferiores. Ou seja, o formato estendido, né? Que é entendido pelo protocolo usado. Faz a conversão, né? De padrão de caracteres, quando o dispositivo transmissor usa um padrão diferente, né? De segurança ou de criptografia. E tem uma relação direta com sintaxe e semântica das informações, né? Seria voltado também para questões de linguagem, né? Que são utilizadas. Essa camada também trata de criptografia e de compressão de dados, tá? O que é criptografia? De forma resumida, a ideia de criptografia é eu esconder uma linguagem dentro de outra, de maneira que só quem consiga fazer essa tradução seja quem está enviando e também quem está recebendo, né? Seja o emissor e o receptor. Por exemplo, deixa eu voltar lá para o meu ponto. Não sei. Então, digamos que eu vou enviar uma mensagem, né? Qualquer. Eu vou escrever aqui no código. Então, olha só. Isso aqui vai ser a tradução já da minha linguagem, tá? Então, eu sei que o quadradinho significa A, a estrela significa C, a bolinha significa S e o triângulo significa O. Então, quando eu for enviar a mensagem, quem vai ter acesso a essa tradução é só quem vai enviar e quem vai receber. Aí eu vou enviar uma mensagem qualquer aqui, né? Então, eu vou enviar a mensagem, sei lá, estrelinha, bola, triângulo. Quem está visualizando de fora não vai conseguir entender o que é isso aqui, mas os dois sabem que está escrito caso aqui, né? Então, essa é uma ideia básica, tá? Simples do que seria criptografia, né? Eu escondo uma linguagem dentro de outra, né? Para que só quem tem acesso à tradução, quem tem acesso a esse código, seja emissor e receptor. Temos slide aqui. E a compressão de dados, tá? A compressão de dados seria eu conseguir diminuir, né, o tamanho desse meu envio. Para que isso, né? Para que eu vou comprimir daí? Porque quando eu tenho pedaços menores, né, eu consigo ter uma maior capacidade, né, uma maior velocidade de envio, né, dentro dessa minha transmissão.
Camada 5, mais baixa, camada de seção, permite que duas aplicações em computadores diferentes, olha que interessante, estabeleçam uma seção de comunicação. Diferentes usuários conectados e sincronização. Para te entender, é interessante, tá? Eu vou te dizer o que é sincronização primeiro, tá bom? Depois vou te dar um exemplo bem prático e básico de algumas coisas que a camada de seção faz que são extremamente importantes para a gente, tá? Agora lá vou voltar com o meu quadro aqui. Vocês já viram nado sincronizado? Vocês reparam que ou todo mundo faz o mesmo movimento, ou então, quando um integrante vai realizar o movimento, o outro completa aquele movimento. Ele está preparado para aquilo. Aqui seria o seguinte, olha, eu vou estabelecer aqui uma comunicação, né, entre alguém que vai receber alguma coisa, vamos colocar de receptor, e digamos que eu tenho aqui, ó, vários emissores, tá bom? Vários emissores aqui. Esse vai ser o E2. Esse aqui vai ser o E1. Esse aqui vai ser o E3. Só para te entender, tá? Não deve ficar bonito, mas é importante te entender, tá? E aí eu quero fazer a conversação, tá? Desses textos para cá. Eu tenho dois tipos de comunicação, tá? Que é importante tu entender aí. Que é comunicação dedicada, ou uma transmissão, né? Que é dedicada e outra compartilhada. Quando tu for contratar um pacote de internet, lá tem escrito lá que a internet é compartilhada, tá? Que é diferente de dedicada, que não é totalmente para ti. Então, o que tu entende por dedicada? É alguém ou alguma coisa que está totalmente disponível a qualquer momento que tu precisa, né? A gente vai chamar isso de dedicação. Aqui é exatamente isso, tá? Então, olha só, digamos que que é o emissor 1, quer enviar alguma coisa para esse receptor aqui. Se a comunicação for dedicada, sempre esse receptor aqui vai estar disponível para receber o que esse emissor primeiro, esse E1, vai estar enviando, tá? Entenda esse receptor aqui não como sendo um usuário, mas pode ser um equipamento, pode ser um nó, pode ser um switch, um roteador, um access point, pode ser qualquer equipamento de rede aí, tá? Então, isso é uma comunicação que é dedicada, tá bom? Uma comunicação que é compartilhada quer dizer o quê? Que esse cara aqui, esse receptor, ele pode receber de qualquer um desses três. Ou seja, ele vai prestar atenção nos três, ele pode estabelecer comunicação com os três, inclusive, ao mesmo tempo. É claro que isso vai ter vantagens e desvantagens, tá? Qual é a vantagem de ter uma comunicação dedicada? Ou seja, de eu comunicar, por exemplo, o E1 com o receptor e somente essa comunicação, ele não tem comunicação nem com o E2 nem com o E3. É que eu tenho mais segurança do que aquilo que eu fui enviado, vou enviar para cá, vai chegar. É mais difícil de ter perda. Qual a desvantagem? Eu vou estar monopolizando esse cara bem aqui. E monopolizando esse cara bem aqui. Então, não posso estabelecer comunicação com outros dispositivos, o que para a gente não é vantagem nos dias atuais, na rede de computadores. A não ser em alguns serviços específicos, né? Algumas situações específicas, tá bom? E o que é a ideia da sincronização? Antes de eu falar de sincronização, né, eu falei de comunicação dedicada. Na comunicação compartilhada, tá? Ou no envio compartilhado, eu posso enviar ou receber, esse cara aqui pode receber de qualquer um dos três, tá? Só que, é claro, vai ficar mais difícil, né? Para ele receber ao mesmo tempo dos três. Então, pode ser que um ou outro pacote ou outra mensagem que ele vai receber, ele não consiga tratar. E aí acaba se perdendo essa mensagem. Liguei o errado, liguei a câmera. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Beleza.
Então, na sincronização, ele faz com que esse receptor ele esteja alinhado, vamos dizer assim, preparado para receber o que é 1 foi enviar, o que é 2 foi enviar, o que é 3 foi enviar. Então, lá no nado sincronizado, quando uma nadadora for pular, a outra vai colocar a mãozinha para empurrar o pé dela para cima. Aqui é a mesma coisa. Na hora que eu vou estar enviando, esse roteador vai pegar aqui, vai encaminhar para tal lugar, ou para tal lugar vai ter já o protocolo que vai receber, e assim vai. Isso se chama sincronização, ok? Vamos voltar lá para o slide. Então, olha lá, permite, então já sabemos o que é sincronização, permite que duas aplicações de computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação e também diferentes usuários conectados. Quem tem possibilidade de jogar jogos online, que a ideia é que eu estou estabelecendo comunicação, né, com vários dispositivos diferentes e tudo que acontece no meu dispositivo acontece exatamente no mesmo momento em outros dispositivos. Isso só é possível, tá? Graças à camada de sessão, que estabelece a sessão. Seria um tipo de comunicação em tempo real ao vivo, digamos assim. Né? Então, quem joga Free Fire, por exemplo, online. Então, quando morre ou cai alguma coisa ou alguma coisa assim, o que acontece para ti tem que acontecer exatamente no mesmo momento para os outros usuários. Quem trata disso, que é uma função muito importante, tá? É a camada de sessão. Mais abaixo, tá, nós temos a camada de transporte, que pega os dados vindo da camada de sessão, divide em segmentos, tá? Grave isso aí. Então, a camada de transporte trata de segmentos. E envia para a camada de rede. A camada de transporte trata de comunicação fim a fim. Tá? Além disso, tá? Também controle de fluxo e ordem. O que é comunicação fim a fim? É comunicação entre os usuários finais. Não interessa para ela ou para ele, né, para a camada de transporte, dispositivos intermediários. Isso é função da camada de rede, que é essa camada bem aqui, ó, camada de rede. A camada de transporte quer saber que envie e que chegue. Vou te dar um exemplo. Que na verdade não é exemplo aplicado, mas é uma analogia. Quando a gente faz uma compra pela internet, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa no Mercado Livre ou nas lojas americanas, por exemplo. Eu faço pedido e faço pagamento. Então, a americana diz que vai me enviar. Isso é a comunicação fim a fim. Como vai chegar? Por onde vai chegar? Se o caminhão furou, se vem de avião, se perdeu, se qualquer tipo de complicação que tiver, não é problema nosso. Né? Quem resolve isso não é a camada de transporte, porque a camada de transporte trata de comunicação fim a fim. Né? Fazendo uma analogia, seria a minha comunicação direta com a loja. Eu só quero saber que chegue. A função de chegar é da transportadora, que é a camada de rede, certo? Então, essa ideia de comunicação fim a fim seria o que? Olha, eu vou enviar um pacote e eu vou te dar um tempo para que chegue aí. Se não chegar, eu vou enviar de novo. E o cara que vai receber do outro lado lá, a mesma coisa. E vai, olha, eu sei que tá vindo o pacote, eu vou esperar um tempo para chegar. Se não chegar, eu vou avisar para ti que não chegou. Seria essa a ideia. Não interessa por onde vem os problemas que vão acontecer aí. Se teve perda de pacote, se teve equipamento que quebrou, se teve um switch que não armazenou, se algum dispositivo faltou luz e foi desligado, se uma antena caiu no meio da Amazônia. Isso para eles, para a comunicação, para a camada de transporte não interessa. Isso é a função da camada de rede. Que aí eu tenho os dispositivos intermediários que vão fazer essa comunicação, que são os switches camada 3, né? E os roteadores, tá? Então, a camada de rede, função, endereçamento lógico dos pacotes, tá? Tradução de endereços lógicos em endereços físicos, endereço IP, endereço MAC. Qualidade de serviço, que é OS, tá? Que são limites e requisitos mínimos aceitáveis para alguns serviços. Então, taxa de transferência, taxa de transmissão, latência, jitter, isso é questão de serviço de OS. Mais à frente a gente vê mais um pouco melhor, tá? Esses termos. E determinação de rota, né? Que é a parte de roteamento, que é por onde vai até chegar onde eu quero, que eu acabei de falar, que é a ideia dos serviços de entrega, por exemplo, né? Seria fazendo uma analogia, tá bom? Mais abaixo tem a camada de enlace,
também chamada de camada de link de dados, tá? Pega os pacotes que vem lá da camada de rede e transforma em quadros, que é interessante, tá? E em células ATM de tamanho fixo. Vamos entender aqui, quando eu falar de quadro, existe um termo que é chamado de enquadramento, tá? Deixa eu abrir de novo meu quadro aqui. Cadê? Voltei aqui para o meu quadro. Todo mundo visualizando meu quadro aí? Sim. Beleza. Com o tempo eu vou pegando a prática aqui do Paint. Aqui, emissor. Vou aumentar aqui, ó. Piorou. Não, piorou. Receptor. Então, vou pegar, olha, lembra? Segmentos lá na camada de transporte, pacotes na camada de rede. Então, isso aqui é um pacote. Esse pacote eu vou dividir em pedaços menores. São chamados de quadros, tá bom? Quadros. Ou células ATM. 3 é difícil de fazer aqui. 4. Vamos fazer só esses aqui para não ficar muito difícil. Isso aqui é um quadro. Então eu peguei esse meu pacote, tá? Lá na camada de rede. Desci para a camada de enlace e eu transformei ele em quadros. Peguei e quebrei em pedaços menores que são quadros. Esses quadros eles receberam uma numeração de sequência e de ordem. Quando eu for enviar, essa sequência e essa ordem, quando for chegar lá no receptor, ela tem que ser exatamente igual. Então, olha, viajou, beleza. Quando chegar aqui, se chegar e ficar exatamente dessa mesma maneira que está aqui, olha, a gente vai chamar que ocorreu o enquadramento. Então, o que é enquadramento? É o envio, tá, desse meu pacote, dividido em quadros, e na chegada no receptor, eles continuam, na hora da montagem, continuam na mesma ordem. Como assim, professor? Quer dizer, então, que pode acontecer isso aqui, ó, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Pode acontecer isso aqui? Pode, tá? Na hora da montagem, ele montar na sequência errada. E aí? Se acontecer isso aqui, quer dizer que não houve enquadramento. E qual prejuízo isso pode ter? Aí depende, tá? Depende do serviço. Já reparou no YouTube, quando tá ruim o envio, ou numa conversa, por exemplo, por vídeo no WhatsApp, alguma coisa, quando fica tremida a imagem, quando os pixels não ficam claros, pode ter acontecido isso aqui, tá? Ou até mesmo pode ter se perdido aqui, ó. O quadro 6 se perdeu, o quadro 1 se perdeu e tudo mais. Então, o vídeo, ele consegue conviver bem com isso, tá? Mas um documento, por exemplo, em PDF, não convive com isso. Se tiver um pacote perdido ou se reorganizar de forma errada, tá? A mensagem fica ilegível. Por isso que eu tanto falo, né, que depende muito do serviço, né, daquilo que foi utilizado. Nesses casos específicos, né, depende do que está sendo enviado, né, que está sendo transmitido aí entre emissor e receptor. Eita. Fornecer, aqui voltando, né, falamos aqui de enquadramento, fornecer informações sobre os endereços físicos de origem e destino, que é o endereço MAC, tá? Esse MAC é M de Media, A de Access e C de Control, tá? Media Access Control, endereço.
seria o controle de acesso ao meio. Então, é o endereço que faz o controle de acesso ao meio. Que, na verdade, a gente está traduzindo, seria o endereço da nossa placa de rede. Controlar também o acesso do canal compartilhado, né, que são os meios de transmissão. Aí. Então, na camada de enlace, lá eu tenho o MAC, já te falei, que é o endereço, que contém 48 bits. Eu falei para vocês, eu prometi, né, uma aula sobre... Odeio uma aula, não sei se eu dei uma aula. Sobre unidade de medida, bit, byte, megabit, gigabit, tradução, cálculo binário. A gente falou sobre isso? Alguém me responde aí se nós falamos. O senhor pode repetir? Eu havia prometido para vocês que a gente ia tratar sobre... Eu ia tirar um dia para falar sobre algumas unidades básicas de medida, alguns cálculos binários, né? Conversão binária, cálculo binário, entender como é que funciona a questão de frequência, por exemplo, gigabit, megabit, adição, subtração, multiplicação binária, os cálculos de frequência, né? Megahertz, gigahertz, essas coisas todas. A gente falou sobre isso. Não lembro se eu dei essa aula para vocês. Deu uma parte dela semestre passado. Pra gente do Tá, segundo. mas esse semestre não, né? Esse semestre ainda não. Beleza. Então, na próxima aula, depois da aula, a gente vai fazer isso aí. Quando tiver um pouco melhor no meu quadro também, tá? Mas dá pra gente entender aqui, tá? Então, aqui, ó, na camada de enlace eu tenho o MAC address, né? Que seria o endereço MAC. Ele contém 48 bits. Aqui, ó. Isso aqui. Esses endereços ele é hexadecimal. E eu tenho 6 octetos aqui, tá? Esses 3 primeiros aqui, olha, vão identificar o fabricante, né? A marca. Né? Então, por exemplo, se eu comprar uma placa de rede de uma marca e tu comprares também uma placa de rede dessa de outra marca, eles vão ter esses 3 primeiros números iguais, tá? Tem o fabricante. E esses 3 últimos aqui vão identificar a interface. Ou seja, vai ser o endereço mesmo da placa de rede, tá? Uma curiosidade aí para vocês entenderem, não existe, teoricamente, não é para existir nenhuma placa de rede igual, com o mesmo endereço, na mesma localidade que tu. Então, no Brasil, não é para ter nenhuma placa de rede com esse mesmo endereço aqui. Por quê? Porque se eu conectar numa rede, na mesma rede, duas placas de rede iguais, o mesmo endereço, vai dar conflito de endereços, tá? E não vai existir comunicação. Certo? Como é que é feito o controle? É feito por localidade mesmo. Então, eu tenho uma quantidade de números que eu vou seguir no Brasil, tanto, ou na América Latina, melhor dizendo, porque como pode existir, né, entre troca entre os países aí. Então, eles fazem por continente. A ideia seria essa. Raramente ocorre conflito aí de endereço MAC. Para que usa isso? Para controlar o acesso ao meio, tá? Então, eu posso limitar quem vai acessar a minha rede sem fio através do endereço físico. Posso acessar quem vai acessar, limitar, perdão, quem vai acessar minha rede cabeada através do endereço físico e assim segue. E aí a camada física, tá? Pega os quadros enviados pela camada de enlace e transforma em sinais compatíveis com o meio. Então, meio elétrico, 0,1, transmitir impulso, transmitir sinais eletromagnéticos. Se for fibra ótica, né? Transmitir sinal de luz, com luz, sem luz. Trata de dispositivos, dos cabos, todas essas questões físicas, elétricas e binárias são tratadas aqui na camada física. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. A gente vai parar por aqui, tá? Tem o resto do conteúdo aqui, que é de modelo de CPIP, tá? Que vai ficar para outra aula. E a gente vai fazer a correção da prova agora, tá bom? Tirar as dúvidas. Deixa eu abrir aqui.
Beleza, vamos lá. Então aqui era a prova de vocês, tá? A primeira parte era para colocar o nome de vocês. Essa ferramenta é bacana, olha, aparece as respostas aqui. A pontuação média de vocês foi pouco abaixo de 7. Aí tem aqui as questões, né? Que erraram, que acertaram. Aí tem, olha, a segunda questão aqui, 16 alunos escolheram a memória RAM e 2 rígidos, então dá um feedback bacana aqui sobre as respostas, tá? Mas vamos lá para a correção. Então, a primeira questão, que está como 2 aqui, né, fala assim, ó. Durante a operação de computador, caso ocorra uma interrupção do fornecimento de energia elétrica, ou seja, desligar o computador, né? Os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados. Aí tem a resposta. Aí ele diz assim, ó. O disco rígido da memória RAM está dizendo assim, ó. Se eu desligar o computador, eu perco tudo que tem no disco rígido na memória RAM? Não, né? Eu perco da memória RAM, mas não perco do disco rígido. Por quê? A memória RAM ela é volátil, lembra? E o disco rígido é não volátil. O disco rígido é a memória de armazenamento. A memória aqui é de velocidade, nós falamos na nossa aula lá, tem? Esse não. Em dispositivos removidos com segurança, pendrive, alguma coisa assim, também não, tá? No disco rígido, não, já falei que é de armazenamento. No disco rígido decorrente de atividades dos programas que estavam em execução, também não, tá? A resposta correta aí, tá? Eu só vou perder o que tiver na minha memória RAM, que é a minha memória de acesso randômico, acesso de velocidade, que vai do processador para dessa memória do processador e assim retorna até sair meu dispositivo de entrada e saída, tá bom? Então a resposta certa aí na memória RAM, tá? Bem fácil. Alguma dúvida nessa questão aí? Não. Professor, Beleza. Pode falar. pra mim eu só não consegui visualizar a resposta da 8 no dia da prova lá. Aí quando eu Foi, fui depois retornar, eu eu não ajeitei consegui mais lá. fazer ela. Entraram em contato comigo aí eu ajeitei. Deve ter atualizado para ti já a situação. Foi eu, professor. Foi eu que perguntei pro Claro, senhor, comigo não tinha o lá e Eduardo. eu marquei lá. Ah, sim. Foi eu que Vamos falei lá. pro senhor. Foi. Quem foi? Qual é o teu nome? Foi eu, o Eduardo, de Foi. rede. Eu lembro que entrou em contato comigo, eu ajeitei. Entrei lá e realmente não estava marcada a resposta correta. Tá, a segunda questão que está como 3 aqui, ele dá uma imagem, né, aqui e tal, aí dá um texto. Aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, sinal analógico é um tipo de sinal contínuo que varia em função do tempo. A representação de sinal analógico é uma curva, vírgula. Se um sinal varia seus valores de 0 a 10, o sinal analógico passa por todos os valores intermediários. Interessante, né? Sendo assim, a faixa de frequência é bem maior e não tão confiável. Já o sinal digital tem valores discretos, né, que são finitos, com números descontínuos no tempo e na amplitude, enquanto o formato analógico apresenta variações infinitas entre cada um dos seus valores. O digital assumirá sempre valores discretos. Analise a figura abaixo, que é acima, né? Está bom. Porque o sistema não colocou para baixo. E assinale a alternativa que corresponde à modulação que se refere. Então vamos analisar. Eu tenho aqui, olha, a onda portadora. Eu tenho o meu sinal, que é a mensagem, tá? E eu tenho a. Cadê? Eu tenho a onda já modulada, o sinal modulado. O que foi que alterou na portadora aqui? Foi amplitude, frequência ou fase? Alguém consegue me responder aí? O que foi que alterou na portadora? Amplitude, frequência ou fase? Ninguém? Repara aqui, ó. Lembra que a amplitude é altura mínima e máxima. E repara que aqui, olha, eu tenho uma alteração na altura, que é a amplitude. A frequência, ó, que é de quantas vezes, continua a mesma aqui.
continua a mesma. E a fase também, tá? Que não altera. Então, o que alterou aqui foi a amplitude. Esse sinal é um sinal que ele é analógico, tá? Então, alterou a amplitude e o meu sinal é analógico. Então, é uma modulação analógica. FM é, modulação por frequência analógica. AM é modulação por amplitude analógica. ASK é modulação por amplitude, mas é digital. PSK é modulação por fase digital. E FSK é modulação por frequência digital, tá? A resposta é AM, que é a modulação por amplitude analógica, tá? Letra B aqui, né? Segunda alternativa. Terceira questão, que está como 4. Uma rede formada por vários computadores ligados a um switch é chamada de topologia em barramento. Nessa topologia, os dados transmitidos chegam a todos nós da rede. Tá errado, né? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu tenho um nó central, tá, é uma topologia em estrela e não em barramento, não em barra. Tá? Então, tá errado. Marca a opção errada. Quinta questão, a topologia de rede em anel. Lembra a topologia de anel, que é redondinha? Os computadores são ligados em série, ou seja, um após o outro. E a ausência de um só deles torna a rede indisponível para os demais. Lembra que nós falamos até, se tiver um, ele não consegue, já que ele segue um fluxo, né? Um sentido, que é o sentido anti-horário. E aí, se um desses meus dispositivos não estiver funcionando, tá, a rede fica indisponível para os demais, tá? Então é certo aqui. Sexta questão, analise o diagrama simplificado e esquematizado aqui acima, né? E assinale a alternativa correta sobre qual rede se refere o diagrama, a imagem, tá? Essa aqui é uma topologia de rede, tá bom? Tá igualzinha lá no nosso slide, que é uma topologia em árvore, tá? Então, se você deu uma olhadinha rápida no slide, conseguiu ver lá que é uma topologia em árvore. Não é anel, não é estrela, não é barramento e não é híbrida, né? Seria a mistura de várias topologias, tipo anel e estrela, que seria híbrida. Então, quem confundiu, quem marcou híbrida aí, por que não é híbrida? Porque a híbrida é a ideia de várias topologias diferentes. E repara que aqui é só topologias, várias topologias em estrela, tá? Caracterizando a topologia em árvore. Sexta questão, tá? Que está marcado como 7. Uma rede local LAN, que é Local Area Network, é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. Eu tinha marcado essa questão como certa, porque eu li limitada aqui, eu escrevi limitada. Né? Depois, um aluno me mandou uma mensagem, professor, mas é ilimitada? Não, tá? A LAN ela é limitada, tem um espaço limitado, tá bom? Então tá errado porque a local LAN é uma área geográfica limitada, tá bom? Então tá errado aqui. Então marca a alternativa errada, né? A opção errada. Sétima questão, que está marcada como 8. As redes podem ser classificadas quanto? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quanto à extensão, né? O tamanho. Nesse caso, aquelas que normalmente permanecem em locais com extensão pequena, como um prédio de poucos andares, tá? Ou uma sala, são conhecidas como, a alternativa correta tá, é PAN e LAN. Por quê? Primeiro, tá a LAN, que é de Local Area Network, nós acabamos de falar, tá? Seria a rede local. E por que a PAN? Essa questão aqui, tu poderias ir até por eliminação, tá? Porque MAN é rede metropolitana. Então não dá para ser poucos andares. Então tu elimina essa, elimina essa, elimina essa. O WAN, muito menos, que seria uma rede de extensão de países aí. Então tu ia eliminar. Só ia sobrar essa. Né? Por eliminação tu já marcava essa. Mas por que PAN? Lembra que a PAN é uma Personal Area Network, é uma rede pessoal.
né? Então, eu posso ter em um andar de um prédio, por exemplo, ou um poucos andares, ou numa sala, uma conexão de um computador com uma impressora somente. Ou somente o meu dispositivo, sei lá, o celular conectado somente até a TV, né? Sem conexão com outras coisas, por exemplo. Então, resposta certa aí, PAN e LAN. Oitava questão, o circuito de comunicação que possibilita uma transmissão de dados no sentido bidirecional é do tipo, essa é bem facilzinha, né? Simplex não é, porque é unidirecional. Half duplex aí tá half duplex apenas, não é, né? Porque ele não fala se é simultâneo ou não. A resposta certa é half duplex e full duplex. Por quê? Porque as duas são no sentido bidirecional e a full duplex é no sentido bidirecional de forma simultânea, né? Ao mesmo tempo. Simplex não é. Certo? Então, o cara podia confundir aqui essas duas, né? Mas essa resposta aqui é a mais completa, mais correta. Nona questão, eu considero a questão mais complicada, porque tinha que fazer uma análise, né, aqui sobre esse funcionamento tal. Considerando que a comunicação entre dispositivos pode ser simplex, full duplex e half duplex, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, qual a primeira aqui? A comunicação entre computador e impressora é full duplex, pois, ao finalizar a impressora avisa para o computador que o documento foi impresso. E negativo, tá? Ele não avisa que a impressão acabou, né? A impressora não tem essa função ou essa força, digamos assim, de conseguir avisar que ela acabou. Professor, mas quando eu envio uma impressora, o meu computador diz, ó, a impressão foi enviada, mas não avisa se foi impresso ou não. E ainda assim, tá? Todas aquelas informações de impressão, fila de impressão, não fica armazenada na impressora. Fica armazenada no spooler de impressão, tá? Que é no próprio computador, no próprio dispositivo. Que é um tipo de memória, tá? Para saída mais no próprio computador. Então, não. A comunicação entre computador e impressora é half duplex. Olha aqui, está dizendo half duplex. Pois ao finalizar a impressora avisa para o computador que o documento foi impresso. É a mesma coisa daqui, né? Ele não avisa. Letra C, a comunicação entre computador e impressora é simplex, pois os dados fluem em uma única direção do computador para a impressora. E a resposta é correta, tá? Lembra que a ideia aí é de envio e recebimento de mensagem ou de sinal de alguma coisa, tá? E daqui nesse sentido, sempre vai ser só do computador para a impressora. Os avisos que tem é de saída. Foi enviado ou fica alguma coisa armazenada no spooler de impressão. Quem controla, né, esse spooler de impressão é o próprio computador, tá? Então a resposta correta seria a letra C. Essa aqui. Por último, tá? Questão 10. Também tava bacana. Ele dá uma imagem aqui, tá? Um sinal digital. Ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. Ele dá 3 tipos de modulação. É óbvio que isso aqui vai ser modulação digital. Também aqui, ó. São sinais de modulação digital. Se é sinal de modulação digital, tu já elimina essa aqui, ó. FM. Porque FM é sinal analógico, né? Frequência modulada, mas analógica. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, olha, o que está alterando? Está alterando frequência ou está alterando amplitude? O que tu acha? Lembra lá que eu falei que só o mínimo possível que ele só para ter continuidade, tá bom? Então isso aqui é uma modulação digital, modulação analógica, né? Digital. Então isso aqui já é ASK, então vai procurar o que é ASK. Todos os três são ASK primeiro, né? Caramba. O segundo, ele está alterando só no ponto de troca, olha. Só quando eu troco de ligado para desligado.
tem uma alteração. De novo. Lembra que eu falei bem claro, né? Sobre esse comportamento para modulação digital em fase, tá? Fase, modulação digital em fase é PSK. Então ia ficar SK, o segundo PSK. Esse aqui já foi eliminado, fica só entre esses dois. E não existe BPSK, então por eliminação tu já fazia no FSK, tá? Que é modulação em frequência. Mas aqui dá para entender pela imagem, né? E quando eu estou no zero, eu tenho uma diminuição na minha frequência. Foi para um aumenta a frequência, no zero diminui a frequência, assim segue. A resposta certa, sinal binário ASK, que é modulação digital analógica, PSK, modulação por fase, né? Digital. Perdão, falei analógica, mas é digital. E por último, FSK, que é modulação por frequência digital. Certo? Alguém tem alguma dúvida ou algum questionamento em alguma questão? Se tiver, tá. Comenta aí, só falar. E também se verificaram Não, se a nota que você está lançada direitinho, se tem algum erro, alguém não foi lançada a nota, alguma coisa assim. Caso aconteça isso, tá? Pode mandar uma mensagem, o representante avisa aí nos grupos, tá? De vocês. O representante ou vice-representante. Se tiver algum problema, ou na parcial, não tá aparecendo nota, professor, meu nome apareceu na frequência depois. Alguma coisa assim, manda mensagem para mim. Quem já mandou, manda de novo, tá? Essa semana passada foi muito conturbada e bem complicada assim, e eu não fiz nada, cara. Não fiz nada semana passada. Então, as mensagens foram lá para baixo, muita gente mandou mensagem, eu perdi muita mensagem. Então, se já mandou falando que não tá lançada a nota, ou a parcial não tá aparecendo no portal depois, manda mensagem de novo para mim, tá? No meu privado aqui no WhatsApp. Ou pede pro representante o número que ele te dá. E aí a gente vai conversando para resolver a tua situação, beleza? Por hoje é isso, tá, pessoal? Até semana que vem e aí a gente continua aí nas nossas aulas, beleza? Muito obrigado e boa noite.